Queremos nessa noite compartilhar a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1, uma história muito conhecida, onde Deus prova a Abraão. Você já se perguntou por que Deus fez um teste tão pesado e tão dolorido na alma de um homem, como pedir a morte do seu próprio filho? Vamos ler comigo esse texto, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma pequena oração, mais uma oração de entrega, totalmente ao nosso Deus, em nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, quando a tua palavra é lida, Senhor, que os nossos corações se alegrem, para que ela possa, Deus, tocar nos nossos corações de tal maneira que nós possamos sair daqui cheios da presença do teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado por este amor tão grande que é derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor mudou a nossa vida, transformou o nosso coração, ó Deus. Mas quando nós formos provados pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos aprovados por Ti, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amados irmãos, na Bíblia é ensinado a respeito de tentação e a respeito de provação.
As duas coisas têm um sentido diferente. A tentação vem com o objetivo de destruir de fato. A tentação, ela é imposta por Satanás com o objetivo de levar você ao erro, de conduzir você ao pecado, de estragar a tua vida, destruir os teus sonhos, acabar com a tua existência. Mas a provação é como um teste, onde o objetivo é te aprovar, não te reprovar. O objetivo é fazer com que você seja aprovado nesse teste, porque há uma recompensa para aquele que for aprovado nesse teste. E nós acabamos de ler um texto extremamente significativo na história da humanidade. Esse texto, ele fala de Jesus. Ele mostra, já antevê aquilo que chama de antítipo. Antítipo, palavra meio difícil de pronunciar, mas é isso. O antítipo de Cristo na figura daquele cordeiro que estava ali no arbusto e que foi utilizado para substituir aquele jovem que já estava sobre o altar para ser morto e sacrificado. Aquele cordeiro simboliza aquele verdadeiro cordeiro que haveria de vir, que haveria de transformar a humanidade, e é por causa dele que nós estamos aqui, e é por causa dele que nós existimos. A provação veio sobre a vida de Abraão, com o intento de aprová-lo, mas há circunstâncias naturais que moveram, digamos assim, um coração de Deus, para que realizasse um teste, talvez um dos mais difíceis de toda a Bíblia. Nós temos também, como grande exemplo, Jó. Numa época onde não se conhecia a respeito da lei de Deus, ou aparentemente pela situação histórica, ainda o Antigo Testamento estava começando. Alguns situam a época de Jó nessa época ali dos 400 anos que os judeus ficaram no Egito. Ou seja, ainda não tinha nem escrito o primeiro livro, que era Gênesis. Mas havia no coração de Jó um temor por Deus. Ele conhecia a respeito, muito provavelmente, de Abraão, de Isaac, de Jacó. As histórias a respeito dos patriarcas lhe eram familiar porque ele temia a Deus. Mas de repente veio uma grande provação, e ele perdeu todos os seus bens. Todos os seus bens. E como se não lhe bastasse, ele perdeu todos os seus filhos. Todos os seus filhos que ali existiam. Mas ele não blasfemou contra Deus. Ele não murmurou contra o Senhor. Mas ele foi aprovado por Deus. No livro de Jó, o início dessa aprovação não é explicitamente especificado. Mas no caso de Abraão, nós temos um motivo. Havia algo na vida de Abraão que precisava ser transformada. Havia algo dentro de Abraão que precisava ser mudado. E as coisas, de fato, andariam corretamente de acordo com a vontade de Deus, se aquilo que estava internamente dentro dele fosse transformado. Por isso, meus queridos, o tema dessa noite é esse que aqui está. Ponha em ordem o seu mundo interior. Ponha em ordem o seu mundo interior. Você já pensou sobre aquilo que precisa ser mudado e transformado na sua vida? Eu creio que você já se acostumou com esses erros, com essas falhas. É possível que com o passar do tempo, você seja daqueles que digam assim: pau que nasce torto, morre torto, até as cinzas é torta. Não acreditando que de fato possa haver uma mudança. Mas o que nós vemos é um agir de Deus, fazendo com que aquilo que aparentemente não era possível mudar, se transforme, mude e se torne lindo e maravilhoso para a glória do Senhor. Seja transformado por Deus. Quando nós vamos olhar na vida de Abraão, algo na vida dele precisava mudar. Ele tinha um relacionamento, um compromisso com Deus. Deus o chama de profeta. Ele tem um relacionamento especial. Então ele não poderia mais continuar vivendo naquele erro, naquela falha.
ele precisava ser transformado. Quando nós lemos no primeiro versículo do capítulo 22, há uma declaração clara que diz: depois destas coisas, pôs Deus à prova a Abraão. Que coisas são essas? Estas coisas começam lá no capítulo 20. Lá no capítulo 20, quando Abraão, ele vai para a terra dos filisteus, numa região chamada Gerar, e ali ele entra em contato com um dos reis daquela terra, chamado Abimeleque. E aí eu preciso que você leia comigo esse texto a partir do versículo 1 do capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã. E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que na sinceridade do coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restaurares, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que fizestes? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu-lhe Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há o temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra estará diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amados irmãos, nesse último verso nós vemos o peso daquilo que Abraão havia feito. Por causa do erro de Abraão, Deus havia tornado estéril a esposa de Abimeleque e todas as servas da casa de Abimeleque, para que não pudessem ter filhos. E qual foi esse grande pecado que ele cometeu? De ter mentido. Ele inventou uma mentira estratégica. O negócio é o seguinte, Sara: nós somos meio irmão mesmo, então a gente não vai estar assim, mentindo, né? Vamos dizer o seguinte: onde nós chegarmos nessa terra que a gente não conhece,
Para todos os efeitos, você é minha irmã. Nós não somos casados. Porque se eles vendo a tua beleza, como que você é uma mulher bonita, eles vão me matar para ficar contigo, Sara. E com essa lógica, ele primeiramente entrou no Egito e fez desta mesma forma para o faraó, de tal maneira quando o faraó já estava para levar a esposa de Abraão para a cama, Deus o interrompeu e diz: não faça isso porque ela é casada. E eles saíram de lá, do Egito, envergonhados por causa daquela situação, porque Abraão havia mentido a respeito de um fato muito importante, de tal maneira que poderia ter trazido desgraça, não só sobre a vida de Sara, mas sobre a vida de todo o Egito, pois Deus estava disposto a castigar o Egito por causa daquilo. Passou-se um tempo, eles chegaram na terra dos filisteus. Mais uma vez, o coração de Abraão ficou temeroso. O que vão fazer conosco? O que podem fazer conosco nessa terra? Você vai falar que você é minha irmã, para que eles não venham me matar. E assim aconteceu. Chegou, disse para todas as pessoas, ficou notório que era irmã de Abraão e não esposa. E o rei Abimeleque a viu muito provavelmente, e como todo que gosta de esbanjar riquezas, foi e tomou Sara de Abraão, para que fosse morar no seu palácio, no seu castelo. Mas antes que pudesse ir para a cama com ela, Deus o advertiu em sonho: você está louco, homem, não faça isso porque ela é casada. E ele, de fato, conversando com Deus, disse: Senhor, mas ele não me disse que era casada, me falou que era irmã, e ela me confirmou isso mesmo. Não, mas ela é casada, e você deve restituí-la ao seu marido, senão eu vou acabar com a tua geração, destruir todo o teu futuro. O Senhor estará disposto a matar uma nação inteira por causa disso? Foi na inocência que eu agi dessa forma. E Deus então disse para ele: porque foi na inocência que você agiu, que eu resolvi te socorrer e não permitir que você cometesse esse pecado, fizesse esse mal. E assim, Abimeleque, chamando Abraão diante de todos, colocando ele ali em evidência, começou a questionar: por que você fez isso? Por que você criou essa mentira? Por que você falou dessa forma? Por quê, meus queridos? Porque ainda no coração de Abraão, ele não temia ao Senhor a ponto de falar a verdade, a ponto de agir de maneira correta e verdadeira. Ele precisava lançar fora o temor que existia no seu coração. Deus queria transformar a vida daquele homem. Deus tinha interesse na santificação dele. Deus tinha desejo que ele pudesse transformar o seu mundo interior. Deus tinha interesse que ele pudesse ser santo na presença, pois já era profeta. E Deus disse: olha, Abraão vai orar por você, para que as tuas mulheres fiquem curadas e possam ter filhos. Deus estava trabalhando na vida daquele homem para que ele pudesse se tornar um grande e abençoado servo do Senhor. Com seu filho pequeno, já por volta de 100 e poucos anos de idade, lembrando que após isso ele viveu mais ou menos aí uns 70 anos a mais, depois desse fato. Então, Abraão tinha muito ainda para viver, e Deus queria que ele vivesse em santidade. Deus queria que ele vivesse em temor do Senhor, e não continuasse a peregrinando por todas aquelas terras, e aonde ele chegasse, ele envergonhasse o nome do Senhor daquela forma. Foi então que veio a provação, talvez uma das maiores de toda a Bíblia, e na vida de Abraão a maior com certeza. Deus chega para ele e diz: Abraão, eu quero o teu filho. Você ama sua esposa, não é verdade? Eu sei que você ama mais ainda o seu filho,
pois é ele que eu quero, é para você sacrificá-lo. Talvez nós pudéssemos pensar, mas Abraão podia ter questionado com Deus, fala, Senhor, mas o Senhor não faz isso, o Senhor não é de realizar estas coisas. Mas lembrando aqui, meus irmãos, que estava ainda, Abraão era o primeiro dos judeus, começando a nação judaica, e que havia sim, ao redor, a possibilidade de nações que realizassem sacrifícios humanos para os seus próprios deuses, e que de repente Deus chega e diz, eu quero que você ofereça em sacrifício o teu filho. E agora? Ele vivia num povo que podia sim realizar esses sacrifícios. Na história há descrições de sacrifícios humanos. E agora? O que eu faço? Obedeço ou não obedeço? Eu creio que naquela noite ele não dormiu. Sabe o que é passar a noite em claro? Talvez orando e pedindo, dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Esse filho veio com tanta dificuldade, Sara já está tão idosa. O que o Senhor quer da minha vida? Naquele momento ele estava sendo provado, meus irmãos. Sabe aquela incerteza que entra no teu coração e você se pergunta, mas por que, Senhor, essas coisas estão acontecendo comigo? Por que, Senhor, desta forma? Por que, Senhor, fizeram isso? Por que, Senhor, falaram isso? Por que, Senhor, determinadas coisas não aconteceram? E só havia aquele momento para acontecer e não veio. Certamente ele questionava e ele pedia e ele clamava, e aquela noite, muito provavelmente Abraão não conseguiu dormir. Mas, pela manhã, levantou-se de madrugada, porque sem conseguir dormir, já foi logo chamando a todos os seus servos, preparando o seu animal, e tomou consigo a 2 dos seus servos, talvez aqueles que mais vivenciassem com ele, mais intimidade tivessem, e foram caminhando em direção à terra de Moriá. Lá Deus iria indicar o local onde seria o sacrifício. E foi uma caminhada longa, 3 dias. No 3º dia eles chegam. Imagine as brincadeiras que Isaac fosse fazendo durante o caminho, e brincava, e contava, e corria, e pulava, e cada vez que Abraão olhava para o seu filho e pensava, será que ele vai voltar? Será que eu vou conseguir voltar com ele? Como será? Ali estava um homem que estava diante de uma grande batalha consigo mesmo, mas aquela caminhada serviu para que ele também pudesse ter plena convicção. Deus falou, e agora está na hora de obedecer verdadeiramente. Deus pediu, e eu preciso entregar aquilo que é mais importante de toda a minha vida. E quando eles estavam sozinhos, já chegando perto do local, os servos já haviam ficado para trás, o filho pergunta, Isaac pergunta, pai, mas me explica aí, cadê o cordeiro? Já está aqui o cutelo, a lenha. E ele então responde, o Senhor vai prover um cordeiro no seu lugar, meu filho. O Senhor vai prover um cordeiro no seu lugar. E então eles chegam, colocam, prepara ali o altar, coloca a lenha e coloca Isaac em cima daquela lenha, e o texto não declara em momento algum a voz de Isaac. O texto não fala se Isaac perguntava a Deus, ou melhor, pai, o Senhor vai me matar mesmo? Pai, eu não quero morrer. Pai, não faça isso comigo. O texto não declara, talvez, os gritos que aquele menino poderia ter dito, o que nos dá a entender que aquele menino aceitou sim o que o seu pai iria fazer para Deus, porque de alguma maneira ele já temia ao Senhor no seu coração. E assim, talvez o mais que depressa, ele pega o cutelo, e quando ele levanta o cutelo, Deus então grita, o anjo do Senhor grita, Abraão, Abraão, não faça isso, não faça mal ao rapaz,
Pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Agora eu sei que você teme verdadeiramente. E é interessante essa expressão. Agora eu sei, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus não precisa fazer a gente passar por uma situação para saber se nós iríamos passar de fato. Porque Ele é soberano e poderoso para saber tudo aquilo que nós poderemos fazer. Mas eu vejo nessas palavras, meus queridos, a indicação daquilo que Abraão precisava. Abraão precisava entender o temor do Senhor na sua vida. Abraão precisava passar por aquela experiência, para que ele pudesse sentir na própria pele o que era ter que escolher entre uma pessoa amada, muito querida, e escolher obedecer ao Senhor. Para que ele não tivesse mais tanto amor assim à sua própria vida, mas que ele pudesse honrar ao Senhor com a sua própria vida, vivendo e falando a verdade, não brincando com a mentira, não brincando com a falsidade, mas procurando ser santo na presença do Senhor. Talvez muitos de nós, vez ou outra, acaba cometendo um deslize. Vez ou outra você acaba sendo envolvido por uma situação e você peca, e você erra contra o Senhor. Aconteceu comigo mês passado, de tal maneira que nós somos pegos às vezes de surpresa pela nossa falha, pelo nosso temor dos homens, e somos capazes de mentir para livrar a nossa pele, ou para nos darmos bem numa determinada situação, para resolvermos um problema difícil. Por que não uma mentirinha? Para resolvermos um problema complicado, uma mentirinha pequenininha, Deus vai entender. Mas não, meus queridos, nem mesmo uma mentirinha pequenininha Deus vai entender. Deus é justo, e não existe pecadão nem pecadinho, é pecado. Como que você tem agido diante das tentações que Deus coloca? Espero que você possa se arrepender dos seus pecados, como eu me arrependi do meu, de ter cometido aquela falha. Espero que você possa olhar para Deus e dizer: Deus, trabalha no meu coração, me ajuda, para que eu não cometa as mesmas falhas que Abraão cometeu, para que eu não tenha combinado com ninguém uma mentira, para que eu não dê um jeito na situação de forma ilegal e injusta, para que eu consiga verdadeiramente viver em santidade diante do Senhor, de tal maneira que eu possa honrar ao Senhor com a minha vida, vivendo essa santidade todos os dias que o Senhor me der. E eu quero te desafiar nesse instante a pensar na tua vida, no teu coração, na tua vivência, as coisas que têm acontecido contigo. Por que têm acontecido? Será que não são coisas lá no teu mundo interior que precisam ser transformadas e mudadas? Será que Deus não está gritando para você o que você deve fazer, e você está até agora surdo, incapaz de ouvir a voz de Deus? Como está o teu coração, meu querido? Como que você tem tratado a Deus? Que lugar Ele ocupa na tua vida? Será que Ele tem um lugar mais importante da tua vida? Ou Ele é apenas um acessório? Ou Ele é apenas alguém que você clama quando você está precisando de ajuda? Como que você está usando Deus? Ou agindo diante do Senhor? Não se engane. Não se engane. Viva em retidão diante do Senhor. Não podemos falhar. Precisamos aprender a temer a Deus, que nos olha
que realmente faz com que nós possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e contar com a misericórdia do Senhor, como Ele agiu ali com Abraão. E eu creio que Deus, em todo o seu poder, usou uma situação como aquela, para deixar muito claro, muito visível, para que jamais um judeu em toda a história pudesse pensar em sacrificar um filho dele, ou qualquer pessoa, a Deus, como uma adoração a Deus. É como se logo no começo da religião judaica, da religião cristã, Deus deixasse muito claro para toda a história que Ele não quer jamais sacrifícios humanos daquela forma. Porque naquela cultura, principalmente posterior, alguns anos posterior, havia religiões que sacrificavam crianças aos seus deuses. Deus deixou claro para os judeus, isso jamais. E mostrou ali na figura daquele cordeiro, que um dia o verdadeiro cordeiro viria, Jesus Cristo. Iria nos substituir, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos um dia entrar no reino dos céus. Isso é para você, isso é para mim hoje. O Cordeiro de Deus é a nossa salvação. Que você possa conhecer mais ao Senhor, entregar mais a sua vida ao Senhor, deleitar-se nos seus planos e viver intensamente a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou ao teu coração nesse instante, que você ore comigo, clamando ao Senhor o perdão e a misericórdia do Senhor, para que a tua vida seja uma vida de santidade. Se você pecou, peça perdão a Deus e abandone aquele pecado. Policie o teu coração para não tornar a cometer esse mesmo pecado, em nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, muito obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por este amor santo a Deus, que faz com que o Senhor nos coloque em situações que exija de nós uma vida de santidade, uma decisão correta, uma atitude correta, para que possamos honrar o teu nome e assim sermos aprovados pelo Senhor, e assim honrarmos verdadeiramente a Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, para que nós não vivamos mais no pecado, para que nós não tenhamos mais os nossos prazeres como Senhor da nossa vida, o dinheiro como Senhor da nossa vida, o orgulho como Senhor da nossa vida, mas que tenhamos Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Deus. Tu és um Deus santo, justo e bom. Tem misericórdia de nós e nos ajude para que possamos te amar cada vez mais. É a nossa oração que nós fazemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito seja o teu nome. Hoje para todos sempre nós oramos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos.